Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jardel Rodrigues e no vídeo de hoje eu trago para vocês um plano de aula sobre a Páscoa. Aqui está meu caderno de plano de aula, ele está recheado de planos de aula, obviamente, né? Aqui tem alguns dos planos de aula que eu produzi e eu vou trazer o plano de aula aqui digitado para vocês, mas se porventura vocês preferirem ou até mesmo fazerem o plano de aula manuscrito, eu também vou deixar aqui do lado uma imagem com esse plano de aula feito à mão por mim. Inclusive vou disponibilizar esse plano de aula feito à mão e disponibilizar também o digitado num link na descrição, tá bom? E eu sei que vocês podem até estar estranhando o fato de eu estar trazendo aqui um plano de aula sobre a Páscoa depois que a Páscoa já passou, não é isso? Mas só para deixar bem claro, a Páscoa em si ela é um momento muito importante. E assim como o Dia dos Povos Originários, assim como outras situações, outras efemérides que acontecem dentro de centros de educação infantil, dentro da escola, é muito importante que vocês saibam que muitas dessas datas comemorativas não devem ser trabalhadas somente no dia daquela data comemorativa em específico, e sim durante o decorrer do ano, principalmente assuntos que envolvem as relações étnico-raciais, né, a famosa educação antirracista e por aí vai. Lembrando também que a Páscoa ela é um feriado, ela é uma comemoração cristã, né, religiosa, então ela tem cunho religioso. Porém, professora da escola pública, não se esqueçam de que a escola pública ela é laica, né? O Estado é laico e, portanto, a escola também deve ser. Assim sendo, se você não pertence a uma escola confessional, você não deve trabalhar a Páscoa de uma maneira que induza as crianças a pensar como cristãos ou que todos são cristãos. Até mesmo porque dentro de uma sala de aula, nem toda criança é católica, né? Ou seja, nem toda criança acredita em santo, assim como nem toda criança é evangélica, ou seja, nem toda criança acredita somente na imagem de Deus. Assim sendo, às vezes você pode nem ter crianças com nenhuma religião ou nenhuma denominação, porque os pais não são cristãos praticantes ou não têm nenhuma religião, não praticam nenhuma religião, e você pode estar induzindo aquela criança a acreditar, por exemplo, no Deus dos cristãos. Então é muito importante que ao trabalhar a Páscoa, você trabalhe ela de uma maneira consciente, trabalhando os símbolos, a importância, os valores que ela traz, que ela transmite, os valores que ela traz em muitas outras religiões, né? Lembrando que a Páscoa ela não acontece somente aqui no Brasil, não, né? Ela acontece no mundo inteiro. Muitas outras religiões trazem um outro feriado, uma outra comemoração, assim como a Páscoa, mas que recebe outro nome, outras denominações, e isso é muito importante trazer para as crianças também. Mas vamos aqui ao plano de aula. Vocês podem ver, né, a estrutura do plano de aula digitado. E como vocês podem perceber aí, a turma que eu escolhi foi uma turma de crianças pequenas, mas facilmente adaptável também para crianças bem pequenas. Para bebês eu acho que teria que fazer uma adaptação ainda maior, mas talvez seja possível. Mas eu pensei a princípio para a minha turma de crianças de 5 anos, né? Ou seja, crianças pequenas, dessa faixa etária. Aqui para atividades, né, eu trago duas atividades mais práticas para se trabalhar com essas crianças bem pequenas, que é a criação dos ovos e a brincadeira da coleta, né? Os próprios nomes dessas atividades já são autossugestivas. Então eu creio que só lendo essa atividade vocês já sabem do que é que vai se tratar, de como é que vai ser a aula, não é isso? Os campos de experiência, né, os campos que vocês poderão trabalhar com esse plano de aula, foi bem pensado, né, com os campos o eu, o outro e o nós, e corpo, gestos e movimentos, né. As experiências, elas vão trabalhar com esses dois campos. E eu já estava quase esquecendo, é muito importante que a gente sempre comece nossos planos de aula não se esquecendo dos direitos de aprendizagem, né. No caso, conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Tá bom? Então, o nosso plano de aula que eu fiz, ele é pensado, né, das crianças, elas aprenderem a partir desses direitos, né, que são direitos que devem estar garantidos por você, professor, ao planejar as suas aulas na educação infantil. Como objetivo, né, eu trago até aqui a BNCC, eu gosto sempre de estar abrindo ela, de ter ela baixada no meu celular ou abrir ela no notebook, e eu só copio e colo aqueles objetivos de aprendizagem que mais se adequam àquela atividade que eu propus. Então, para as atividades, né, que eu trago, é importante, né, que as crianças elas alcancem o objetivo de aprendizagem do campo de experiência, o eu, o outro e o nós 03, na qual busca ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, e o objetivo de aprendizagem do corpo, gestos e movimentos número 2, que envolve demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
Então, o restante do plano de aula está aqui. Eu vou só passar para vocês darem uma olhada. Vocês podem pausar o vídeo e ler, ou até mesmo baixar ele na descrição, que vai estar aqui o documento para vocês baixarem, tá? Livremente. E vocês podem dar uma olhada na descrição das atividades, na aplicação, né, e descrição da condição da atividade, os procedimentos que você, professor, professora, deverá seguir para executar esse plano de aula. E ao final, uma avaliação e observações também desse plano de aula. Também vou estar disponibilizando aqui uma foto com a folha do meu plano de aula planejado no meu caderno. Lembrando, se você quiser exemplos, né, de outros planos de aula, eu trago aqui planejamentos semanais, né, de outras áreas, para ajudar no acolhimento de crianças e até mesmo outros assuntos. Fiz até um planejamento também sobre o Dia da Água, então é só dar uma olhada nos vídeos mais antigos que vocês vão encontrar. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.